Sou fã e quero service. Obrigado, Marvel. Estreou hoje nos cinemas o filme mais aguardado do ano. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa já está entre nós e te falar, é o filme da década. Nesse vídeo, então, eu trago a minha análise e as minhas percepções com spoilers do encerramento dessa trilogia de origem do Peter no universo cinematográfico da Marvel, comentando todos os pontos altos e o único ponto baixo que eu achei no filme. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Homem-Aranha. Só pra vocês terem noção o quanto que eu tava hypado pra esse filme, aqui no canal eu não faço conteúdo de react geralmente, mas eu fiz o react do trailer de tão empolgado que eu tava. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as minhas percepções desse filme que eu já venho falando desde antes do lançamento, que seria o filme da década, e se confirmou. Lembrando que a década começou em 2020, hein galera? Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então dá uma olhada aí no meu conteúdo. Se você gostar, talvez você pode se inscrever para me dar uma força, beleza? Quero começar falando que a trilogia que começou lá em De Volta ao Lar foi encerrada aqui com chave de ouro. Ao longo dos 3 filmes, deu para ver o amadurecimento de todos os personagens. Eu sinto que a trilogia toda em si, ela serve como o filme de origem do Homem-Aranha, sabe? A trilogia tem esse papel. O Peter Parker apareceu inicialmente no MCU lá em Guerra Civil, né? Ele foi convidado pelo Tony Stark e ele já chegou entrando para os Vingadores, já lutando com o Capitão América e tal. A gente não teve muito um passado para sustentar esse personagem. Nós começamos a entender melhor o personagem mesmo lá em De Volta ao Lar. E aí nós vimos um Peter que era zoeiro, que era feliz, era alegre, você via a felicidade, o cara tava rindo o tempo todo. No final da trilogia, ele virou uma pessoa mais triste, ele virou uma pessoa mais séria, ele virou uma pessoa mais melancólica e uma pessoa que coloca a felicidade dos outros em cima da sua. A luta final dele com o Duende Verde, mano, o que foi isso? Melhor atuação do Tom Holland na Marvel. Ele em um filme só, ele conseguiu entregar fúria, ele conseguiu entregar felicidade, ele conseguiu entregar piada, ele conseguiu entregar amor, ele conseguiu entregar todos os tipos de sentimentos. Então assim, o cara tá de parabéns, ele fez um Homem-Aranha de respeito e eu espero que agora os viúvos do Tobey Maguire parem de pegar no pé do garoto. Mas a melhor atuação do filme foi do Willem Dafoe, né? Acho que podemos concordar aqui que o Duende Verde é o maior nêmesis que o Homem-Aranha tem, que já teve e que vai ter. O cara com 66 anos deu um show nas cenas de luta, mas eu acho que o mais legal dele é ver como que o Dafoe muda quando ele é Norman Osborn e quando ele vira o Duende Verde. Quando o William é Norman Osborn, o cara fala baixo, o cara é humilde, o cara é carinhoso, sabe? O tom de voz dele é carinhoso e quando ele vira pra Duende Verde, ele vira um sádico, ele vira um psicopata, até a expressão dele facial muda, ele fica com a expressão facial parecida com a expressão da máscara, só que sem parecer forçado. E eu acho que o Dafoe é o único que conseguiria fazer esse papel com tamanha maestria. O cara entrega humildade, o cara entrega bondade, né? Carinho no olhar e em fração de segundos ele já muda completamente pra uma pessoa psicopata e faz a gente acreditar, faz a gente comprar o barulho dele. E falar que o Duende Verde, né, é o vilão do Homem-Aranha que mais consegue entrar na cabeça dele e que mais ferra com sua vida. Uma das coisas que eu mais gostei aqui nesse filme é que mesmo que o Duende do Willem Dafoe não seja do MCU, ele ainda é o maior vilão do Homem-Aranha. Isso é fantástico. E eu gostei deles não terem uma Oscorp aqui no universo da Marvel, porque o Kevin Feige tá meio que batendo martelo falando, olha só, o Willem Dafoe é o Duende Verde, é o único Duende Verde que nós vamos ter, ele é o melhor, deixa com ele esse papel. E ele tá de parabéns, porque o cara é único. Mas os outros vilões foram legais também. Muito se comentou do visual do Electro, né, porque lá no filme do Espetacular Homem-Aranha ele era completamente diferente. O visual dele aqui tá bem melhor, tá mais fiel aos quadrinhos, na hora que ele tá lá utilizando os poderes de raio, forma inclusive a máscara no rosto dele, mas a melhor cena do Electro aqui nesse filme é quando ele tá lá conversando com o Peter, falando, poxa, você é pobre, você mora no Queens, você é amigo da vizinhança, eu achei que você fosse negro, mas deve ter algum Homem-Aranha negro por aí. Depois dessa cena, né, essa referência ao Miles, eu fiquei esperando algum teaser, alguma coisinha do Miles Morales no filme, mas infelizmente não tivemos. O Dr. Octopus, coitado, lá no universo dele, ele era o suprassumo da descoberta científica, ele tava no auge, ele tava falando que ia ganhar o Nobel e tudo, né, o poder do sol na palma da minha mão. Aí ele chega no universo da Marvel e o pessoal conserta ele ali com tranqueiras que eles acharam lá no porão do Tony Stark. Mesmo morto, o Tony Stark ainda é referenciado, ele ainda é um herói. Eu acho muito legal essa homenagem que eles fazem, né, pro Homem de Ferro, porque foi o sucesso de Homem de Ferro 1 que conseguiu abrir as portas para todo esse universo compartilhado. O Lagarto e o Homem-Areia ficaram ali meio que de coadjuvante, mas gostei muito
deles também. Eu não consigo, não tenho o que reclamar dos vilões. Eu sou muito fanboy, sou fã, quero service, tive service e gostei de quase tudo, quase tudo. Mas vamos falar do que todo mundo queria ver? Mano, a reunião dos 3 Homens-Aranha foi sensacional. Minha sessão de cinema veio abaixo quando o Ned abriu o portal e o Andrew entrou. Era tanta gritaria, a gente batendo palma, a gente batendo o pé. Quando o Tobey Maguire entrou, o cinema quase explodiu, todo mundo gritando. E assim, eu fiquei feliz de assistir a versão legendada do filme, né? Porque se eu assistisse outra versão, eu ia perder muitas das falas por conta da gritaria. Então, pelo menos eu tava lendo, eu não tava ouvindo, mas sabia o que tava acontecendo. Que experiência é essa que foi assistir o filme na pré-estreia junto com os fãs? Mas falando do Tobey Maguire, eu gostei muito que eles não rejuvenesceram o personagem dele digitalmente, sabe? Dá uma sensação de continuidade pra esse Homem-Aranha. Ele agora é um cara feito, ele agora é um pai de família, ele agora é casado com a Mary Jane. E no final a cena dele encontrando com o Dr. Octopus, né? O cara fala, nossa, você cresceu, tipo, dá uma sensação de que, tipo, o universo continuou, dá aquele quentinho no coração. E eu gostei também de saber o que aconteceu com o Homem-Aranha do Andrew, né? O espetacular Homem-Aranha teve 1 e o 2, o 3 nunca foi lançado, a história meio que foi acabada ali sem uma conclusão e sem volta pra casa. Eles conseguiram honrar todos esses personagens, né? Em alguns diálogos ali, eles conseguiram amarrar algumas pontas soltas e meio que dar um fim para as histórias que a gente acabou nunca vendo um fim. Foi muito legal isso, eu gostei bastante do que a Marvel fez, mas a interação dos 3 Peter Parkers foi a melhor coisa que eu vi no cinema em muito tempo. O Tobey sendo mais velho ali com as costas travadas e o Andrew ajudando, mano, sensacional. Depois eles conversando sobre os seus vilões, né? O Tom diz que já lutou contra um alien no espaço, ele tá falando do Thanos. Aí o Tobey diz que também já lutou com um alien, né? Se referindo ao Venom. Aí o Andrew fala, poxa, eu lutei... Meus vilões são os piores, né? Eu lutei contra um cientista maluco que virou um lagarto e eu lutei contra um funcionário carente que virou Electro. Os diálogos foram incríveis e o Tobey tentando colocar o Andrew pra cima falando, cara, você é espetacular. E ainda repetiu, né? Porque se você não pegou referência da primeira vez, você pega na segunda. Repete comigo. Você é espetacular. Muito bom, muito bom. Outra cena sensacional é quando eles se dão conta que o Homem-Aranha do Tobey solta a teia do pulso. E essa cena foi muito boa, porque o Tom Holland pergunta assim, então é só do pulso mesmo que sai sua teia? E faz sentido eles terem essa curiosidade, porque os Peter Parkers, eles são gênios, né? Todos eles são muito inteligentes e tudo mais. E numa aranha comum, a teia sai, né, do ânus dela. Então foi válida a curiosidade. Não é bem do ânus, né? O órgão da aranha é chamado de fiandeiras, mas enfim, é a parte traseira da aranha ali. Teve também uma cena muito boa do Andrew falando que amava os outros Peters. Todas as cenas, eu quero muito já assistir o filme de novo, porque todas as cenas de interação dos 3 Homens-Aranhas foi perfeito. Assim, a Marvel olhou e falou assim, é fã, tu quer service? Então toma. Infelizmente a presença deles no filme não me pegou de surpresa, porque eu já tinha visto as fotos vazadas. Por isso que eu detesto ver vazamento, eu corro de todo tipo de vazamento, porque no final acaba sendo tudo verdade mesmo. A cena final da luta dos 3 Peters contra os 3 vilões foi sensacional também, e o que a gente já tinha previsto, né, quando eles saíram com o trailer, é verdade. Os outros 2 Homens-Aranha tinham sido apagados digitalmente. Como prevíamos também, seria o Andrew o responsável por salvar a MJ da queda. E que cena linda, essa cena foi sensacional. Depois que o Andrew, né, o Homem-Aranha dele, consegue salvar a MJ, ele começa a chorar e muita gente na minha sessão de cinema chorou também. Me diga aí se vocês choraram. Eu acabei não chorando porque eu sou um pouco mais difícil de chorar, mas eu fiquei muito emocionado, sim. Muitas pessoas criticavam o Homem-Aranha do Tom Holland, né, falando que ele não era um Homem-Aranha independente, que ele sempre precisava de ajuda, que tudo ele recorria ao Tony Stark. E bem, eu discordo bastante disso. Uma das melhores lutas recentes do universo cinematográfico da Marvel foi o Peter e o Doutor Estranho lutando ali na dimensão espelhada. E nesse momento o Peter venceu sem ter tecnologia, sem ter ajuda, sem ter nada, apenas utilizando de geometria. Era o Peter Parker utilizando a sua mente para criar uma estratégia. Uma outra cena incrível do Tom foi na casa do Rap. Ele tá lá, todos os vilões estão na sala e ele começa a ter aquele seu sensor de aranha ativo, né? Ele não sabe da onde tá vindo o perigo, porque, enfim, todos os vilões estão ali. E aí ele vai confiando no seu instinto e ele descobre que é o Duende Verde, consegue soltar uma teia nele. De novo, o Tom, né, o Homem-Aranha do Tom, ele não teve nenhuma ajuda aqui, ele não teve nenhuma tecnologia. Foi apenas Tom Holland, né, Homem-Aranha, confiando nos seus instintos de Homem-Aranha e utilizando uma tática que deu certo. Bem, não tão certo, né, mas vocês entenderam. E uma outra cena que eu gostei muito, que tem a ver com o sensor de aranha do Peter, foi quando o Doutor Estranho tira ele do corpo, né, e o corpo continua se mexendo ali, tirando a caixa. Isso faz muito sentido, porque o sentido de aranha dele é meio que
parecido com uma memória muscular, né? Uma coisa ligada ao corpo e não ligada à alma. E quando a alma dele sai do corpo, a gente vê o design das teias ali do sensor de aranha muito parecido com o design lá do filme do Miles Morales, o filme lá do Homem-Aranha no Aranhaverso, então achei bem legal essa referência também. Mas vamos falar do 1% que eu não gostei do filme. Antes eu só vou dar um contexto rapidinho. Lá em Homem-Aranha Longe de Casa, depois que o Peter quase morre para o mistério, ele, né, procura ajuda, o Happy vai buscar ele, e enquanto eles estão ali no avião, o Happy fala, olha, você está sozinho, você está sem amigos, você está sem ajuda, e você está sem o traje super tecnológico. O que você vai fazer agora? E essa frase se encaixaria perfeitamente no final desse filme, porque aqui sim, o Peter terminou duro, pelado e sem dente, praticamente. O cara que já foi um Vingador, que já foi ao espaço, que já foi o queridinho do Tony Stark, agora vai ter que morar de aluguel e conciliar trabalho com a vida de herói. E esse final foi feito para agradar os fãs que reclamavam muito que o Homem-Aranha do Tom era muito diferente do Homem-Aranha dos quadrinhos, né? O Homem-Aranha do Tobey. E isso eu gostei, tá? Isso não foi o que me incomodou, não. Eu gostei desse amadurecimento que o Peter Parker do Tom teve. Tô ansioso para ver como que vai ser o futuro dele, como que vai ser o próximo filme, né, as próximas aventuras. Só que eu fiquei com um sentimento de reboot que não me agradou tanto. O legal dos filmes do universo compartilhado da Marvel nos cinemas, para mim, é que os filmes nunca acabam, sabe? Eles sempre têm uma continuidade, um filme se conecta no outro, que se conecta no outro, tá tudo ali fazendo parte do mesmo universo. Nos quadrinhos toda hora tem um reboot, toda hora tem um retcon, e assim, nos quadrinhos funciona porque é uma mídia diferente. Esse filme do Homem-Aranha terminando com ninguém lembrando dele, nem as pessoas que lutaram ao lado dele, nem os amigos, nem ninguém, dá uma sensação de reboot, não dá uma sensação de continuidade da história, dá uma sensação de que eles vão voltar tudo e começar a contar a história do Peter Parker do zero. Meio que apagou tudo que ele viveu no universo cinematográfico da Marvel, tudo que ele lutou ao lado dos Vingadores, tudo aquilo foi apagado, porque ninguém se lembra dele. E eu acho que dava pra mudar uma forma, né, de amadurecer o personagem e de deixar o personagem mais responsável para o futuro da franquia sem ter que contar a história dele do zero. Foi essa a sensação que eu tive no final e foi por isso que minha nota pro filme não é 10, é um 9.8, 9.9, porque eu tava esperando essa sensação de continuidade entre os filmes e eu acabei recebendo um reboot. Mas eu acho que o público em geral não vai se incomodar com isso, os fãs mais fervorosos dos quadrinhos e os fãs do Homem-Aranha do Tobey Maguire vão gostar bastante, porque agora eles acabam ficando mais parecidos, né? Contudo, a Marvel perdeu a Zendaya, uma das maiores atrizes da sua geração, que inclusive tem Emmy por atuação. Com o Peter na faculdade, né, a Marvel vai ter a oportunidade de introduzir novos personagens e os personagens antigos vão acabar ficando para trás também. Então, eu acho que vai ser uma espécie de reboot, mas não sei, né? A gente precisa esperar para saber como que vai ser o futuro da franquia. Mas se você discorda de mim, não tem problema não, tá? Dá pra gente conversar de boa, trocar uma ideia na educação. Então coloca aqui nos comentários o que você achou do filme e se você concorda ou não com o que eu disse. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de Homem-Aranha também. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Sério, vocês não sabem como ajuda, então por favor, deixa o like. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores e se inscreve no canal se não tá inscrito. Tchau e até o próximo vídeo.